Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pod. Lembrando vocês que estamos no Spotify. Gente, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtidinha, compartilha, porque os conteúdos são bem legais. É importante você compartilhar aí com as pessoas que você ama, seus familiares, amigos de profissão, porque tem muita coisa boa aqui nesse canal. E, bom, meu bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre escolhas de profissões. Você sabe se você está realmente na profissão certa? É isso mesmo que você gostaria de fazer? Então, a minha convidada de hoje, ela é psicóloga e orientadora profissional, mas ela também é formada em direito. Raquel Correia, seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigada pelo convite, tá? Fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui nesse podcast tão importante para falar de um assunto muito importante, né? A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, então as pessoas não se ligam na importância de você escolher certo, não só da primeira vez, mas quando você for mudar de carreira, enfim, fazer uma escolha consciente, porque, né, é questão de saúde física, saúde mental. Então, eu fico muito feliz. É uma carreira que vai para a vida, né? A nossa carreira profissional é muito importante, tão quanto a nossa vida, né, Raquel? A gente passa mais tempo trabalhando do que com o marido, do que com o filho. Então, a gente leva tão a sério a decisão de casar, a gente leva tão a sério a decisão de ter filho, todo mundo entende a responsabilidade nisso. Mas aí, para escolher uma profissão, faz isso aí, aí vai pai, mãe, amigo, enfim, o que eu faço? Não sei, me inscrevi lá no que tinha lá no site, primeira coisa que eu gostei. Mas é onde você vai passar a maior parte da sua vida, é isso que vai pagar as suas contas. A gente não pensa muito na seriedade, na gravidade dessa decisão, né? Então, hoje eu trabalho com isso. É isso aí, gente. Vocês já sentiram aqui que o assunto vai ser bom, né? Raquel, antes da gente começar, vamos fazer agradecimento aos nossos patrocinadores. Sarto Store. Aliás, eu estou aqui hoje com um look novo da nova marca que a Sarto está trabalhando, que é a Triton. Gente, esse macacão é incrível, essa cor linda, né, Raquel? Nossa. As cores também aí são importantes também na escolha de um look ou quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo. Olha só, então vai lá na Sarto, já escolhe aquele look bem bacana e vai para sua entrevista profissional. Bom, gente, também Arapuca Bar, que fica ali no Parque do Povo. Aí ele abre de terça a domingo, tem música ao vivo, cerveja gelada, bem legal, viu, gente? E Dias One Perfumaria Artesanal, criando aromas e trazendo memórias, criando memórias e lembranças aí do seu evento, também para o seu negócio. E também Thor Churrasco e Culinária, gente. Os temperinhos do Thor são maravilhosos. E a farofa dele, então? Gente, Alexandre, ó, nota 1000 para você. Muito obrigada aí a todos os nossos patrocinadores pela parceria aqui com o Rose Pod. Bom, então vamos começar esse bate-papo aí que eu tô curiosa para saber. Raquel, o que é uma orientadora profissional? Perfeito. Seria o teste vocacional. Na maioria das vezes, quando eu recebo mensagem no WhatsApp, não recebo mensagem procurando por orientação profissional, mas por teste vocacional. Você faz teste vocacional? Isso é o que tá mais comum, né, da gente... É isso que a gente conhece. Muitas pessoas não conhecem muito sobre a orientação profissional, mas, na verdade, a orientação é um processo um pouquinho mais completo que inclui esse teste vocacional. Esse teste vocacional, pelo que a gente entende, né, é uma avaliação de habilidades, de interesses, aqueles campos de conhecimento que eu tenho mais facilidade, aquelas coisas que eu gosto mais de fazer, e isso seria um teste vocacional. A gente tem testes assim também dentro da orientação profissional, mas é um processo um pouquinho mais completo, que demanda, quando é no caso de adolescente, demanda em torno de 6 sessões, porque quando a gente faz o teste vocacional, a gente sai ali da sessão com o psicólogo com 6, 7 opções profissionais. Sendo que, antes o leque tinha 400, agora você tem 7. Você continua sem saber exatamente o que fazer, né? No meu caso, eu fiz teste vocacional, deu direito, história, música, artes, psicologia, serviço social, uma infinidade de coisas diferentes. Se eu escolher música, é muito diferente de escolher direito, por exemplo. Com certeza. Né? O estilo de vida que eu vou levar. Então, salário, rotina, retorno do trabalho,
como que as pessoas te olham, o que você vai, qual que é o objeto, conteúdo do seu trabalho. Isso falta, essa avaliação falta no teste vocacional, quando ele é feito puramente, né, o teste. Então, a orientação profissional é esse processo que contempla tudo isso, todas essas informações. É verdade. Você sabe que uma vez teve, na UnoOeste, né, eu não sei se acho que faz parte da grade ali curricular, né, da psicologia, e foram aplicados, né, assim, em série, vários profissionais lá, estudantes, né, e aí eu fui lá uma vez para fazer, lá 900 e bolinha, né. E aí deu, parte de psicologia, eu gostava, assim, deu mais, assim, algumas áreas da saúde e principalmente comunicação. Então eu acho que eu tô meio que no lugar certo aqui. Está. E em contato com as pessoas. Eu imagino qual seja o teste que você pode ter feito. Pode ter sido avaliação dos tipos profissionais de Holland, eu acho que é isso. E nesse teste a gente tem 6 tipos profissionais. De acordo com o seu resultado, então pode ser que o seu tipo tenha dado naquela época social, que demonstra. É, isso Lembra? Você lembra mais mesmo, ou menos? foi, é verdade. Que demonstra uma vontade de estar conversando com pessoas, de estar ajudando pessoas. São as profissões de ajuda, né, em suma. São as profissões de educação, de saúde. Então, desde É aquela época, você já verdade. demonstrava uma inclinação para estar com pessoas. É isso Hoje, isso aqui mesmo. que você faz tem a ver com É isso. verdade, que legal. Então quer dizer que eu estou na carreira certa? Como é que eu faço para saber se eu estou na carreira certa? Se aquilo ali te traz um senso de satisfação, de gratificação. Na verdade, não existe A gente abandonou um pouquinho essa nomenclatura teste vocacional, porque dá a impressão de que você nasce determinado a fazer uma coisa e se você não fizer aquilo ali, está completamente errado. Na verdade, não é exatamente assim que funciona. A gente tem habilidades em campos diversos, interesses em campos diversos. E a gente tem uma personalidade, a gente espera algumas coisas do mundo, isso tem a ver com necessidades nossas que a gente quer satisfazer, entre outras coisas, enfim. A questão é, tem algumas carreiras que vão satisfazer essas nossas necessidades, que vão nos ajudar a se expressar diante das pessoas e do mundo da forma como a gente gostaria de se expressar, e tem profissões que não ajudam a gente a fazer isso. Uhum. Então, a orientação profissional ajuda a gente a identificar qual carreira que poderia te trazer mais satisfação por esse motivo. O que vai te possibilitar se expressar? Por exemplo, você deve gostar muito, então, de estar conversando com pessoas, conhecendo histórias de pessoas. Isso deve ser muito importante para É você. verdade. E por isso esse sorriso no rosto É. nesse momento, Sim. né? Por isso conciliar outra carreira, né? Tem, né? A loja, Tenho, inclusive. sim. Isso aqui é uma outra coisa É, que surgiu, um projeto que surgiu depois na sua vida, foi em mesmo. busca de uma satisfação, talvez você sentisse que acho que falta um pouquinho, eu poderia me realizar um pouquinho mais enquanto pessoa, se eu pudesse estar em contato mais direto, né? Então, a carreira certa seria essa, que te traz esse sorriso no rosto, que te traz a satisfação, esse senso de consigo me expressar, eu acho que eu tô fazendo bem. Que legal. E quais são as etapas que a gente tem ou que você usa para, no caso, para direcionar, né, o seu paciente? É paciente que a gente pode falar? Isso, os dois, paciente, Cliente, assim? cliente, Uhum. tanto faz. Na orientação profissional, a gente tem, quando é um caso de transição de carreira, a gente pode demorar aí de umas 8 até 16 sessões no máximo. Geralmente fica em torno de 10, 12 sessões. Quando é um caso de adolescente, então é um processo um pouquinho mais curto, de 6 sessões. Mas o Uhum. processo é basicamente o mesmo. A gente começa com autoconhecimento, né? Porque eu preciso conhecer o orientando, mas o orientando precisa se conhecer também. Na maioria das vezes, 97% dos casos, o orientando não se conhece. Não sabe que gosta disso. É interessante porque quando você conversa com a pessoa fala assim, eu não tenho noção do que eu quero fazer da minha vida. Aí você começa a investigar o que ela pesquisa na rede social dela, o que o algoritmo traz, como que ela, o que ela assiste no YouTube, o que ela gosta de ler de livro, enfim. No fim das contas, a vida inteira da pessoa já está caminhando num sentido específico, ela só não se tocou ainda. Então, falta um pouco desse autoconhecimento, dessa percepção de quem eu sou, o que eu gosto, o que significa esses sinais que eu experimento na minha vida, né? Como que eu identifico quanto tempo eu gasto
fazendo as coisas. Essa fase inicial serve para isso, para eu conhecer o orientando e ele se conhecer melhor. Depois a gente vai para esses testes, que seria o teste vocacional, que vai te dar o perfil profissional e vai te dar aquelas áreas de conhecimento que você gosta mais, que você se interessa mais. Engraçado que toda vez que vem o resultado do teste, né, depois que eu corrijo, na devolutiva, eu sempre pergunto: o resultado é uma surpresa para você? Geralmente, não. Na verdade, nunca eu recebi uma resposta diferente disso. Não, não é uma surpresa. Que ótimo! Né? O problema seria se fosse uma É surpresa. isso que eu ia te perguntar, se você já teve alguém na contramão total. Não, porque geralmente o resultado do teste serve só para tornar mais fácil, mais óbvio, aquilo que demoraria talvez umas 5 sessões para a gente chegar naquela conclusão. Mas aí eu falo para a pessoa: aqui o resultado do seu teste mostrou que você tem uma preferência por matemática. É uma surpresa para você? Não, não é, eu já sabia disso. Ótimo, né? Geralmente é assim que acontece. Esse resultado dá uma série de profissões que tem a ver com aquilo ali. Aí é um monte de profissão. Aí sim, entendi. Um monte de profissão. Às vezes Aí a ela gente só fala. tá na profissão errada, mas que tem a ver com ela também. Exato, exatamente. Às vezes o resultado do teste ele dá umas 30 profissões, que é, por exemplo, o meu caso, o resultado do meu teste deu direito também, meu teste vocacional. Tem a ver com o meu perfil. Uma questão de busca de justiça, vontade de fazer a diferença no mundo e etc. Mas tem outras coisas no direito que foi de encontro com os meus valores, com as minhas expectativas, com aquilo como eu quero que as pessoas me vejam, me tratem, enfim, como eu quero ajudar as pessoas. E daí é essa peneira que a gente faz, dessas 30 profissões aí a partir do resultado desse teste, a gente começa a investigar informações de fato do dia a dia desse profissional. Hoje, por exemplo, eu fui numa empresa junto com um orientando meu para ele conhecer como seria o dia a dia dele caso ele escolha fazer administração. Porque Que ele está entre legal, você faz esse administração e direito. acompanhamento, assim. Faço. Aqui em Prudente eu faço. Eu tenho orientandos Sim. online, também não tem como. Mas aqui em Prudente eu faço isso também. Ele está entre direito e administração. Fui com ele no escritório de advocacia. Hoje fui com ele numa empresa. Porque é essa investigação dos detalhes do dia a dia desse profissional, salário, formação necessária, enfim, outras. Carga horária, né? Exato. O que te demanda aquela profissão é necessário para tomar a decisão final. Então, o processo em suma é esse. Que legal. E como é que você ajuda a pessoa a despertar o interesse e as habilidades que ela tem em determinada profissão? Na orientação, a gente identifica, né, esse interesse. Então, geralmente, a pessoa já chega motivada para algumas coisas, várias coisas. Ela já tem interesse em diversas áreas. Eu só não sei o que eu faço, como que eu escolho. Quando já aconteceu casos também da pessoa chegar para orientação profissional e não demonstrar interesse por nada. Aí, na verdade, a gente está diante nesses casos, né, que eu acompanhei, a gente estava diante de pessoas deprimidas que não tinham interesse por nenhuma área, não querem fazer nada, não tem motivação para começar a estudar, enfim. Aí a gente sai um pouco do campo da orientação profissional e eu fazia um encaminhamento para psicoterapia. Sim. Né? Hoje eu consigo eu interrompo o processo da orientação profissional e faço a psicoterapia ao invés, mostro para a pessoa que não tem muita relevância a gente escolher uma profissão que ela não quer fazer agora. É verdade. Não é? Porque tem questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Então, ou a pessoa já chega motivada, interessada, e eu ajudo ela a identificar o que seria melhor para ela ali, que daria mais satisfação, ou caso ela esteja desinteressada de forma geral, aí a gente está diante de quadros possivelmente de depressão, aí a gente faz psicoterapia ao invés da orientação profissional. E isso tem bastante, assim, Raquel, a pessoa tá ali inserida numa profissão, mas ela tá infeliz, ela não é aquilo que ela quer, e ela tem qual que é a dificuldade que ela tem de dar o primeiro passo, de sair ou de buscar novos horizontes?
Então, cada pessoa é um universo diferente. É, Isso que eu adoro sobre a minha profissão, porque é. toda vez que senta uma pessoa ali na frente, é uma caixinha de surpresas, é um universo à parte que eu preciso desvendar, que Aham. eu preciso descobrir, caminhar junto com aquela pessoa. Então, tem gente que sofre um pouco desse impedimento por medo de mudar. E se eu sair da minha rotina hoje, o que vai acontecer? Tem gente que tem medo de desapontar familiares, É desapontar verdade, cônjuge é e mesmo. etc. Tem gente que só não sabe mesmo, eu quero, mas só não sei mesmo o que fazer. Ou tem gente que fala, chega insatisfeito com o trabalho. Aí, no final das contas, a gente descobre, tem alguns testes também sobre isso, que a gente consegue perceber se a insatisfação dela é com o trabalho dela ou se é com outras áreas da vida dela. Uhum. E daí, às vezes, a gente percebe que ela não está cansada de trabalhar, ela está cansada do mundo corporativo. E ela sempre teve o sonho de empreender, por exemplo. E aí a gente ajuda a pessoa no pontapé do empreendimento, né? Esse trabalho eu faço, não é fazer uma consultoria de negócios, não Sim, estou sim. habilitada para isso, Aham. mas eu dou para ela o passo a passo. Ó, se você quer empreender, tem que prestar atenção nisso, 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 e ajudo ela a estruturar uma ideia que tenha a ver com o perfil dela. Então a questão do autoconhecimento é muito importante, né, Raquel, para a É o pessoa. primeiro passo. Primeiro passo. Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum. Então, as primeiras sessões são dedicadas a autoconhecimento. E quais são, assim, os primeiros sinais que você identifica na pessoa que ela, não tá na carreira certa, que ela não tá feliz naquela profissão? Estresse elevado, é lógico que não é só estresse em si, porque às vezes você ama o que você faz, está estressado por outros motivos, né? Às vezes a gente precisa É. administrar tempo, prioridade, colocar mais família na sua vida, ok, é verdade, existe isso também. Mas um dos sinais de que você está numa profissão que não combina com você é um estresse muito grande, é um pensamento que fica sempre: e se eu fizesse tal coisa? E se eu fizesse outra coisa? E se outro sinal muito legal, quando as pessoas ao nosso redor que convivem com a gente falam: você tem cara de tal profissão, e daí não é essa que você segue. Aham, é Ah, você verdade. podia fazer tal. Ah, você tem perfil para tal. Geralmente, quem convive com a gente está acostumado com as nossas características e É, eles fazem uma avaliação, assim, meio que de senso comum, mas que muitas vezes faz sentido, verdade. né? Ah, você gosta, a pessoa tem um perfil muito de cuidar, gosta muito de prestar, de ser prestativo, de serviço e tal, e de repente está num banco onde É. ela só lida com dinheiro e problemas e pessoas brigando com ela o tempo todo, tal. Aí pode ser que as pessoas ao redor dela falem: "Por que que você não vai para uma profissão onde você possa ajudar, que é isso que você faz de melhor, que você possa cuidar", enfim. Então, Falando aí em ajudar, como é que você ajuda, os seus clientes a despertarem o conhecimento ou a superar os obstáculos, na verdade, vamos se dizer, quais são os obstáculos? Como é que você, quando ela escolhe ou uma troca de profissão ou uma profissão nova, mas ela tem medo, né, ela vê ali certos, impedimentos, como que você ajuda? muita coisa pode ser resolvida com planejamento e organização, Uhum. né. É lógico que dinheiro, por exemplo, a gente pode entrar numa seara um pouco complicada, né. "Ai, quero fazer medicina, R$ 12.000 mensalidade por mês, o que que eu faço?". É. Então tem alguns campos realmente que estão fora da minha alçada. Mas muita coisa, eh, a gente cai no planejamento e na organização. A gente consegue ali fazer um plano, faz parte do final da orientação profissional, um planejamento, um plano de ação. Aonde você vai, se é uma profissão que requer faculdade, né, porque não precisa, orientação profissional não é para escolher faculdade, é para escolher carreira. Ah, isso é legal. Requer É. faculdade ou não, tanto faz, Aham. né. Então, se é uma profissão que requer uma formação ali, aonde você vai fazer, quanto custa, dá para fazer agora? O que que você precisa, o que que ainda falta conquistar para você colocar isso em prática? Então a gente faz um planejamento considerando tempo, considerando dinheiro, muito essencial, porque a gente não adianta sonhar sem pé no chão,
não acontece, não adianta nada. É, A profissão precisa pagar nossas contas também. é verdade. Então, a gente faz essa avaliação do estilo de vida que a pessoa leva. Quando é um adolescente que não sabe muito quanto custa as coisas, geralmente Uhum. eu peço para ele sentar com o pai para ver quanto que custaria caso eu precisasse me sustentar sozinho depois de formado. Essa profissão que eu quero vai me permitir isso aqui? Eu sustentar o meu estilo de vida atual? Isso é muito Nossa, é importante, muito importante isso. né? Verdade. Então, esse planejamento considerando tempo, dinheiro, aonde, como, quando, mapeamento dos possíveis obstáculos, o que eu posso fazer para superar esses obstáculos. Outra coisa também que a gente avalia, o que vai ser sacrificado depois que eu tomar essa decisão? Como que eu vou lidar com esse sacrifício de tempo, esse sacrifício de vou passar um pouco menos tempo com a minha família? Ok, qual que vai ser a resolução, então, que a gente vai dar para isso aí? O que vai ser um final de semana? Vai ser um dia? Enfim. Então, planejamento e organização, a gente resolve bastante coisa. Você falou aí que normalmente esses testes, às vezes, né, dão 30 profissões, aí vai caindo, você vai peneirando até chegar. A pessoa, ela consegue ser. Eu já ouvi até aquele velho ditado, né? Ninguém é bom em tudo, né? Então você tem que escolher uma coisa para você ser bom. Mas a pessoa, ela consegue ser boa, vamos supor, em 2 ou 3 profissões? Com É certeza, possível? sim, sim, é possível. É possível que a pessoa. Primeiro, que tem gente muito inteligente, né? É, isso tem, né? Isso é só 15% É. da sociedade, É bom. mas tem. Tem aquelas pessoas que, se você botar para fazer engenharia, vai dar tudo certo. Direito vai dar tudo certo. Medicina, inclusive eu conheço pessoas assim, que são engenheiros, médicos e agora estão fazendo direito. Nossa. E assim, tá fazendo porque quer se expressar de outra forma, quer mudar, não é que não deu certo. Então tem Uhum. gente que é muito inteligente, não é? Verdade. Então vamos tirar esse 15, esse restinho da Esse restinho, população. né? É. Mas, na maioria das vezes, a gente tem habilidades ali em pelo menos 2 ou 3 coisas diferentes. Ele, no começo antes da gente começar aqui, me perguntou: É. "Mas e se a pessoa cresce vendo o pai fazer aquilo ali? Isso não pode influenciar ela a escolher?" Eu falei: "Sim, influencia. Influencia bastante, Influencia né? total, positiva ou negativamente, Exatamente, né?" é. Às vezes a pessoa pode se sentir atraída por aquilo ali, aí ela vai e escolhe uma profissão parecida, ou não, tô vendo que o estilo de vida do meu pai é muita correria, é muito É. qualquer coisa assim. Nunca tá com a gente, sempre trabalhando, eu não quero isso pra minha vida. Exato. E daí ela se afasta daquilo ali, é possível também. É possível também acontecer uma coisa muito básica, assim, não gosto de tal pessoa, não me dou bem com tal pessoa. Às vezes é da família, vizinho, amigo, enfim. Aí tal Ah, pessoa segue é? tal profissão. Aí você Sério? fala que você não quer seguir tal profissão só Não porque aquela pessoa. acredito. Existe isso também. Olha Do só. mesmo jeito que a gente admira algumas pessoas e fala, alguém hoje tá te admirando. Alguém tá ouvindo seu podcast, que tá na fase de escolher a profissão, tá te admirando nesse lugar aí. Que legal. Deixa nos comentários aí. Deixa aí, gente, pra gente saber, ó. Deixa um recadinho lá pra Rose. Alguém tá te admirando. Pode ser que seja uma mulher, por exemplo, uma adolescente. Daqui uns anos, ela vai falar, eu quero meu podcast. Eu quero estar na televisão. Ou eu quero fazer isso aqui porque ela admirou você. Então ela quer se aproximar um pouquinho desse ideal que você representa na cabeça dela, Sim. né? Ou pode ser que ela fale, nossa, não, nada a ver. A luzes, cores, nada a ver comigo. Então ela se afasta daquilo ali. Ô Raquel, acontece da pessoa escolher uma profissão só pelo quanto ela vai ganhar? Acontece muito, principalmente quando a pessoa está sendo influenciada 100% pelos pais e não conhece as próprias vontades, né. Não tô falando que são todos os pais que são só preocupados com dinheiro, não é isso. Mas existem aqueles, né, aqueles casos que falam: "Ó, você tem que fazer X por causa do dinheiro, você tem que fazer X por causa do dinheiro". Existem algumas pessoas que são mais diretivas. Sim. Faz parte a primeira sessão de orientação profissional, eu sento com os pais, sendo presencial ou online. Eu sempre peço para que tenha um responsável, pelo menos, e eu pergunto: existe alguma expectativa profissional de futuro para o seu filho? Na maioria das vezes não tem, mas às vezes tem. Tem pai que fala assim: eu quero que ele seja médico.
Sim, porque médico ganha bem, porém trabalha pra caramba, né, isso eles não veem, eu acho. É, Na hora, às vezes, o pai, né, eles só olham ali quanto que o meu filho vai ganhar e quanto ele vai ser bem, né. exato. Aí tem pai que fala: "Eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que" existe essa diretividade também. Mas, e quando o adolescente geralmente é adolescente que escolhe só pelo dinheiro, o adulto já sabe que ele precisa gostar, pelo menos É, daquilo ali, né. entendi. Quando o adolescente tá só focado no dinheiro e não sabe, tá perdido, geralmente ele acaba seguindo a opinião de pessoas mas é porque não se conhece, né. Faltou um pouquinho de autoconhecimento e de conhecimento de um pouquinho de maturidade, mercado de trabalho, porque dinheiro não é tudo, É verdade, não não é é? mesmo. Satisfação pessoal, a saúde, né, principalmente, é muito mais importante, né, Raquel. Exato. Tem algumas profissões, assim, que são da moda? Que, fulano, ai, também quer, todo mundo tá sendo, como que é isso? Tem? Tem. Eu vou fazer um comentário aqui, completamente fora, assim, de estudos científicos, não tem nada a ver com estudo Aham. científico. É uma percepção minha, de clínica, Tá. tá. Eu tô percebendo muitos adolescentes chegando querendo fazer perícia criminal, querendo ser perito criminal. Olha! Aí vem a parte que eu somei as 2 coisas, né, eu desconfio que é por conta dos itinerários formativos das escolas, que tem colocado um pouco de perícia criminal para explicar matérias de ciências, de química, biologia e Ah, etcétera. é? Como cena de crime, sangue, essas coisas atraem, são mais atrativos, Sim, eu acho que faz parte ali do currículo das escolas falar um pouquinho sobre isso, é uma forma de apresentar química, biologia e etcétera, e um pouquinho de física também. E aí tem aumentado muito, o índice de adolescentes querendo ser perito criminal. é verdade. Você sabe que a minha sobrinha, na época da adolescência, uma delas, ela falou que ia ser mesmo, ia ser perita criminal. É, Mas hoje acho que já mudou, já nem é. Porque no passado, quando estourou é CSI, isso que eu ia essas falar, coisas né. assim, isso ficou muito famoso, ficou muito em Todo alta. mundo queria ser investigativa, né. É, ficou muito em alta. Hoje também, além da perícia criminal, tem psicologia, tá muito em alta. Verdade, bastante, né. Muita gente querendo fazer. É, porque olha, tem passado profissionais aqui por essa cadeira dessa área de psicologia, psiquiatria, e eles falam o quanto que a humanidade está doente. Está. Então, hoje a psicologia, a psiquiatria é uma profissão mais que necessária, né. Isso, e eu olho assim, meus colegas, a maior parte dos meus colegas está empregado. É, Eu não tenho horário na minha olha agenda. que legal. E, não é eu, são assim, a maioria dos profissionais que eu conheço não tem Uhum. horário. Isso é uma realidade diferente de alguns anos atrás, né. Exato. As Olha só. pessoas esses dias sentou uma pessoa lá no meu consultório e perguntou: "Por que que as pessoas estão mais doentes hoje?". Perguntou desse jeito. Eu falei: "Não é a gente está mais ansioso também, por conta É, de mídias, sim, smartphone, etcétera, sim. tecnologias, é verdade. Mas hoje a gente tem mais consciência, na verdade, do nosso adoecimento psíquico. Hoje a É. gente não tolera tanto mais ficar deprimido uma vida inteira, a gente não tolera tanto mais apanhar do marido a vida É, inteira, ou ser feito de capacho a vida inteira, enfim. A verdade, faz gente sentido a gente foi mesmo. cansando, a gente foi Hum, falando mais sobre psicologia e cuidado com saúde mental, então as pessoas estão mais alertas e por isso procuram mais que psicólogo legal. também. Bom, a gente está falando aqui, né, em relação à profissão, à escolha, né, mais como aí uma primeira profissão. Você falou aqui no começo sobre a transição de carreira, né. Como é que funciona isso daí? Conforme você falou no começo, eu fui formada em direito, né, eu É. advoguei, eu passei Você chegou a também. advogar? Advoguei. Parei de advogar completamente em 2021, eu acho, ou 2022, por aí, que eu inativei minha OAB, mas eu advoguei, sim, por Uhum. 6 anos. Então o processo de transição de carreira é um processo longo, na maioria das vezes, porque tem dinheiro envolvido. Se É, você consegue alguém que te suporte financeiramente para é. fazer essa transição, maravilhoso, ok, vai acontecer Uhum. mais rápido, provavelmente.
mas geralmente tem contas para pagar, geralmente a pessoa já é mãe, já é esposa, já, enfim, já sabe, os boletos chegam ali e ela fala, tá, eu quero mudar, como que eu faço? Então a gente primeiro faz o processo clássico de descobrir o que faria sentido para ela. E na hora de tomar a decisão, a gente considera, ok, vamos, por exemplo, um curso de medicina integral, você não vai poder É. trabalhar. Como que, ou assim, pelo menos um trabalho clássico, né? Sim, sim, Talvez como a carga autônomo, horária, ou né. professor, enfim. Eh, Como que vai ficar? É possível? Você tem crianças pequenas para cuidar? Você tem, você, a casa depende da tua renda? Não, é possível diminuir um pouco. Então a gente considera essas coisas para tomar decisão. Às vezes tem que ir para um outro curso que vai trazer satisfação também, mas que vai demandar menos tempo, menos dinheiro, enfim. Então, a gente faz esse planejamento conforme a gente até respondi numa pergunta anterior, né? Um planejamento É. detalhado, certinho, Uhum. conversando com família, conversando com quem mora com você. Não adianta tentar fazer sozinho, porque senão o projeto vai empacar, né? Se você tá ali, quero mudar, teu marido tá empacando o processo, fica um pouquinho difícil. A gente vai precisar conversar sobre conta, sobre tempo, sobre tarefas É domésticas verdade. e tal. Então, a transição de carreira pode acontecer. No meu caso, demorou 4 anos para eu transicionar de verdade, porque eu fui largando o pé do direito, tirando o pé do acelerador, montando um empreendimento de dadinho de tapioca, bocadinhos, na época. Uhum. Eu vendia tapioca, o dadinho de tapioca congelado. Ah, que legal. Assim eu fui pegando, parei de pegar casos, né, novos, e fiquei com os casos antigos. Com o meu pai, que é o advogado até hoje, na verdade. Falei: "Ó, não pego casos novos mais". E aí Uhum. eu comecei a me sustentar dessa forma também, né, além de receber a renda dos casos antigos, a renda do empreendimento. E aí depois inativei minha OAB, carregando o empreendimento, comecei a fazer orientação profissional. Mas no começo, você tem 2, 3 clientes só, não é suficiente para substituir a renda que eu tinha na advocacia. Carreguei Ah, idade de tapioca e orientação profissional por um tempo. olha, não As 2 é? Então, coisas. que legal, importante isso, não é uma coisa que: "Ah, eu tô aqui hoje, então tchau, amanhã eu já tô aqui". Realmente é um processo É, transitório é. mesmo. Hoje eu fico muito orgulhosa de falar que eu consegui transicionar mesmo de carreira. Hoje eu sou Uhum. psicóloga, orientadora profissional, ponto. Não tenho outras carreiras concomitantes, mas já precisei ter no passado, por conta disso. Sim, que bacana. É, até tem você falou, inclusive aí da questão da escolha de ver tempo, tempo com família, é muito importante. Eu tenho um casal de amigos, né, eram empresários, assim, do ramo de automóveis e resolveram empreender abrindo um bar. E bar é aquela demanda, funciona à noite, Exato. né, vai madrugada, enfim. E o casamento começou a dar uma abalada. E resolveram então sentar e conversar e optar por fechar o bar, vender, enfim, sair e voltar para ficar na outra profissão, né, eles estavam também nesse processo de 2 empreendimentos e por conta do casamento que estava indo embora. Exato. É. Essa semana mesmo eu fiz esse raciocínio com uma orientanda minha, queria abrir um restaurante. Falei: "Ok, restaurante? Vamos conversar sobre o horário de trabalho? Vamos conversar sobre atendimento ao público? Sobre produtos perecíveis?", né. É. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, sobre ponto, quantas horas você vai trabalhar, está afim de lidar com: "Ai, a comida demorou, o pedido tá errado, comida esfriou". É verdade, lidar com crítica, reclamações o tempo todo, né, tem que ter um sanguinho de barata ali. Exato, exato. Ai, que legal que você então faz todo esse parâmetro, abrange bastante coisa, né. É uma coisa bem complexa, né, É. escolher a profissão ou transitar, né. A gente fala de fazer uma escolha consciente, né, não é nem, assim, uma escolha, certa, sim, ok, certo no sentido, assim, de combina com você, não no sentido de que você nasceu para fazer aquilo ali, mas precisa ser uma escolha consciente, né, você precisa olhar lá no final, por exemplo, grade curricular faz parte dessa avaliação. Tá, eu quero fazer análise e desenvolvimento de sistemas, beleza, eu abro com a pessoa a grade curricular. Vai estudar isso, 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 isso. Aí
que você acha que poderia ser mais desafiador para você? Aí, às vezes, a pessoa olha a grade curricular, eu não gosto de nada. Então, a gente já adianta um pouco a frustração que poderia vir lá na frente, Verdade. não é? E depois, o profissional vai trabalhar tantas horas, tem que se vestir de tal forma, geralmente as pessoas olham para ele de tal forma. Às vezes eu consigo conversar com um profissional da área, mas muita coisa tem no YouTube. Tem muitos profissionais falando da própria profissão, sendo Uhum. youtubers ali, blogueiro, enfim, vlog, É. falando, então... o legal do YouTube é que eles falam a verdade. Não é alguém vendendo o curso. É a Entendi. pessoa profissional falando, tá difícil arrumar emprego na área. Não é? Ou, não, olha, tá bombando. E a gente sempre vê opiniões diferentes, porque uma pessoa só falando não significa a verdade da profissão. Verdade, A gente, então, vê algumas fontes e consulta alguns sites na internet, e a partir da concordância das informações, a gente consegue descobrir se o mercado de trabalho, se tem vaga, se é difícil achar vaga, como é que funciona. Se não tá saturado, né, enfim. Ô Raquel, na questão de uma entrevista, né, de trabalho, por exemplo, você dá essa orientação? Como que é esse processo que você orienta a pessoa? Desde quando? Desde a partir de postura, vestimenta, tudo isso você faz? Isso, você falou no começo, né, que a Aham. cor é muito importante, né, o que você veste é muito importante para uma entrevista, e eu iria além da entrevista, é muito importante para o exercício pra sua marca pessoal. É que agora no meu Instagram só tem fotos, recentes, eu arquivei todas as anteriores, mas eu usava outras cores. Eu usava muito preto, cores mais Sim. escuras. Mas depois que eu me tornei psicóloga, eu entendi que eu precisava mudar um pouquinho essa tonalidade e para usar cores um pouco mais acessíveis. E eu fui montando o meu guarda-roupa com algumas cores, alguns tons, ainda era dentro da minha paleta de cores, né, inverno brilhante. Mas branco tá dentro da minha paleta. Mas, assim, cores que vão transmitir um pouquinho mais de acessibilidade, porque geralmente o preto impõe um respeito, impõe um distanciamento, Verdade. que não é exatamente isso que eu busco enquanto psicóloga, né? Então a gente, né, a gente conversa um pouquinho sobre isso também na entrevista de emprego, a roupa que você vai usar, se ela precisa passar uma seriedade, o que você quer transmitir. Nem sempre um terno é a solução. A solução, né. Depende de você, do seu perfil, e depende da vaga, depende da empresa. Eu tinha uma amiga que ela queria trabalhar no hospital, ia fazer uma entrevista, mas ela deixava uma unha gigantesca, daquela com gel toda vermelha, e até minha irmã falou assim: "Não, você não vai lá no hospital fazer uma entrevista com essa unha desse tamanho, né". Ela pode ir, mas se ela Se passar, ela passar, é muita sorte. provável que ela vai receber. Então, você precisa cortar a unha e tal, usar tons mais neutros, que geralmente acontece, né, numa clínica e tal. Ela pode ir, mas pode ser que isso pode ser, às vezes, um impeditivo, né, para o recrutador. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Se ela realmente quer muito aquela vaga, então vamos eliminar tudo que pode ser um obstáculo, né? Porque o recrutador tá fazendo entrevista, ele tá fazendo 30 entrevistas para aquela vaga. Então, às vezes, ele vai te descartar por conta de uma unha. Então, peraí, vamos... É tão importante assim para você a unha? Se for, então a gente repensa outra possibilidade de trabalho também. Mas fala, não, é mais importante a vaga do que a minha unha. Então, elimina aquilo que pode te atrapalhar. É verdade. Na entrevista. Né? Mas não só a aparência. O que mais que leva em consideração, assim, que você orienta? Eu faço um ensaio de entrevista com a pessoa. Eu faço, eu vou fazer amanhã, inclusive, para a pessoa aprender a explicar aquilo que interessa para a empresa. Quando o recrutador pergunta, me fala um pouquinho de você. Eu não quero saber do seu cachorro. Não quer saber de detalhes muito pessoais. Ele quer saber das suas habilidades, que podem ser úteis para a empresa. Ele quer saber um pouquinho também do pessoal, mas é gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre como você pode contribuir para a empresa, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, aquilo que você gosta daquilo que você estudou, onde você escolheu se aperfeiçoar, por quê, não é? Então, como é que a pessoa se apresenta ali, como que eu falo de mim,
como que eu respondo aquelas perguntas que são difíceis, que na maioria das vezes acontece, que é o recrutador pergunta, fala de uma situação difícil que aconteceu no seu trabalho, um conflito que você teve que resolver, ou uma coisa que você enfrentou. Aí você fica, ai caramba, e agora? Será que eu falo que eu briguei com aquela pessoa e tal? Então, existe uma forma de falar isso aí. É Entendi. importante que a pessoa Seja demonstre, verdadeira, né? exato, demonstre essa consciência de que, ó, aconteceu isso aqui, todo mundo erra, o recrutador sabe disso. Uhum. Então, ele não tá procurando eliminar pessoas que erram, não é isso. Ele quer saber se você desenvolveu consciência e responsabilidade a partir daquilo ali e qual foi a sua postura diante daquilo ali. Ele quer saber se você virou as costas e foi embora e criou um caos a partir daquilo ali, ou se você foi lá e conversou com a pessoa, como que você resolveu a situação. Então, existem alguns direcionamentos, assim, que eu vou pegando pergunta por pergunta e ensinando a pessoa como responder, Como não é mentir. responder, não é A mentir, partir né? daquela informação que você tem, aquilo que você viveu, como que você apresenta isso? É verdade. E na questão de currículo, assim, você também orienta a pessoa como montar um bom currículo? Oriento, É, não não é é minha muito especialidade, entendi. mas, já aconteceu de a pessoa pedir para eu montar o currículo, eu monto também, porque eu trabalhei em RH. Ah, Então tá. eu tenho um pouco de experiência nisso de você manejar um monte de vaga ao mesmo tempo, precisar fazer uma análise muito rápida de 400 currículos, então eu sei que o recrutador bate o olho. Aí, nisso eu ajudo a pessoa a dar uma estruturada no currículo, mas geralmente quando é a pessoa vem com uma demanda específica só de currículo e tal, geralmente eu encaminho para uma outra colega minha que está hoje atuando no RH, que se é a área de atuação dela. Eu gosto de ficar um pouquinho mais na escolha da profissão e na transição de carreira. Currículo é Entendi. mais só um detalhe. Quais são as vantagens de a gente contratar uma Raquel para ao invés de a gente escolher uma profissão sozinho? Primeira coisa, economia. A gente já fez os cálculos quando a gente escolhe uma faculdade e vou testar. É verdade. Vou testar, que vou fazer química, vou testar. Aí você vai, se inscreve. Se você abandonar a faculdade no primeiro termo, rapidão, não é? É, o prejuízo é menor. O prejuízo é menor, mas é 1.200 vezes 6 É, reais por mês, né? Não sei quanto que dá essa conta. é. Mas um processo de orientação não chega a 1.200 reais, por exemplo. Olha, Na vamos quando é no caso de um adolescente, né, quando é um adulto até chega, mas esse acaba sendo o máximo. Então, às vezes aquilo que você gasta nessa tentativa e erro, mesmo que você desista no primeiro ano, já foi muito além do que podia se você tivesse procurado uma orientação antes, uma Uhum. orientação profissional antes. Então, a gente tem essa economia de dinheiro, em É, primeiro lugar, é. tempo também, porque às vezes a pessoa descobre só nos estágios, na prática, lá no 4º ano de faculdade, que ela não gosta da prática. Sendo que se ela tivesse feito uma pesquisa muito simples, lá no comecinho, antes de se inscrever no vestibular, ela já teria visto que ela não ia gostar da É prática, verdade. provavelmente, né. É. Então a gente economiza tempo. Aconteceu isso até com a minha sobrinha. Ela fez a faculdade de direito, mas no segundo ano ela já sinalizou que ela não estava que o sonho dela era veterinária, mas minha irmã não tinha condições de pagar veterinária para ela. Ela continuou no direito, mas ela nunca exerceu. Hoje ela trabalha comigo lá na Sartor. Então, realmente é muito bom a gente ter esse profissional, como você falou, economia é um dos primeiros itens, É, né. tempo, nosso tempo é tão valioso. Tempo e a escolha certa, né. Outra coisa, a gente fica com uma sensação de uma autoconfiança tão baixa, afetada, É. quando, por exemplo, no meu caso mesmo, eu no direito não me identificava com a profissão e achava que o erro era comigo. Eu falei, gente, Uhum. será que eu tenho preguiça de trabalhar? Eu ficava me questionando. Será que eu sou muito errada? Será que. Por que tem de errado comigo? E aí a nossa autoconfiança vai baixando tanto, a nossa autoestima, porque você olha as pessoas gostando do que faz, você fica. Tem alguma coisa muito errada comigo, porque eu não gosto do que eu faço. E
aquilo pode te afetar de uma forma generalizada. Às vezes você desmotiva para tantas outras coisas da vida que não precisava. Na verdade, a gente tá julgando um peixe pela habilidade de subir em árvore. É verdade, Não, né? né, a gente precisa É. dessa clareza. Eu tenho um perfil para isso aqui, não exatamente para isso aqui. Então, a nossa autoconfiança também é uma chave, uma coisa que fica afetada se a gente não passa por uma orientação profissional, né? Raquel, e tem assim uma idade que a pessoa escolhe? Porque assim, quando a gente é criança, lá na infância, a gente, quando eu crescer eu vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser professor. Isso tem assim, eh, consegue o ser humano realmente assim, aquela coisa de criança, ela trazer mesmo e virar aquilo que ela sonhou, ou coisa completamente diferente, influencia? É super possível a pessoa brincar de uma coisa na infância. Gosto daquilo ali, brinco daquilo ali, me sinto muito bem nesse papel aqui de policial, de médico, de professor, geralmente é o É, clássico, né? verdade. Me sinto muito bem nisso aqui. Ou, por exemplo, piloto de carro, e daí você vai ver a pessoa tá ali querendo, de fato, entrar na área. Então, existem pessoas que carregam esse sonho. Eu tenho uma amiga que eu conheço desde que ela tinha 4 anos de idade, que sempre ouvi ela falando que ela queria ser médica. Hoje ela é médica. Que legal. Isso é muito legal. Então, É. tem gente que realmente Já desde carrega da pequena ela já infância. tem essa convicção que ela vai ser aquilo Exato. Mas tem gente que não. é. Tem gente que brinca de algumas coisas. Por exemplo, tem algumas pessoas que chegam falando assim: eu adorava brincar de espião e tal, e policial, mas esse policial, assim, da CFBI. É o Aham, não é filme. qualquer um Entendeu? não, Não é né. qualquer um, não. É a viagem, a elegância. Aí, na hora que você vai ver, na verdade, o que a pessoa gostava era de... Era isso que o pai gostava, isso que o pai admirava, era isso que o pai falava sobre, era isso que o pai assistia na televisão. E daí a pessoa quer seguir aquela profissão porque, na verdade, ela quer a atenção do pai, Olha só. desde criança. É. Tem isso também, isso acontece. Então, às vezes a nossa brincadeira de infância se converte numa profissão, às vezes ela sinaliza outras coisas, outras necessidades Uhum. que a gente tem, às vezes é só uma brincadeira. E de repente tá lá na sessão com você e descobre lá uma coisa do passado que às vezes, né, mexia com ela e ela nem sabia o porquê. Olha É. como que a psicologia é envolvente, né. Eu sempre gostei também, assim, dessa área. Eu acho que talvez iria me dar bem como psicóloga. Se diz a minha sobrinha que não ia ter paciência, eu ia ser meio Jojo Todinho, assim, Mas que legal. Bom, a gente está falando aí, né, da questão, você falou agora da criança escolher e tal. Existe perfis para determinadas profissões, para empreender, por exemplo? Uhum, uhum. Tem. É lógico que um comportamento empreendedor a gente pode desenvolver, mas tem gente que já tem um perfil para isso, e tem algumas pessoas, por exemplo, que falam: eu quero empreender, mas geralmente não sabe muito do que se trata. Aí, na hora que você conversa com a pessoa não quer desenvolver proatividade, não quer desenvolver a criatividade. Isso tudo se desenvolve, características do empreendedorismo, né? O empreendedor precisa ser criativo, ele precisa ter iniciativa, ele precisa ter disposição, ele precisa ter motivação. Isso tudo a gente consegue desenvolver, mas tem gente que não quer, né, desenvolver essas coisas. Então, a pessoa não tem um perfil para empreender. Não é porque ela não nasceu desse jeito, porque tudo a gente pode adaptar, Sim. mas porque ela não é uma prioridade. Por exemplo, tem gente que me falou assim, há um tempo atrás: Raquel, me fala uma profissão autônoma para eu fazer, porque eu quero trabalhar menos. Falou desse jeito. Você que tem sua loja, você trabalha menos? Não. Você que tem o podcast. Eu trabalho 13 horas por dia, em média. Eu tava fazendo as contas esses dias. Média, 13 horas por dia. Nossa, bastante. Então, porque eu trabalho no horário que as pessoas não trabalham, né? Eu atendo pacientes, muitos são à tarde, é verdade. Mas às vezes tem gente que precisa de manhã e tem gente que precisa à noite. Uhum. Fora isso, o marketing na rede social também é trabalho. Também é, verdade. A Com live que eu vou certeza. fazer daqui a pouco é um trabalho. É verdade. Então, isso também precisa contar. E eu pergunto para a pessoa: você está disposta a trabalhar tudo isso? Está disposta
correr atrás dos clientes, das oportunidades. Ai, não tô, não quero. Então, então não é muito o perfil da pessoa. Ela quer trabalhar para uma empresa, por exemplo. Bom, como é que é possível conciliar paixão e profissão? Fazendo uma avaliação, que é um pouquinho um exercício de autoconhecimento, né? Identificando aí aonde que eu gasto meu tempo, onde que eu gasto meu dinheiro, às vezes. A minha energia está focada. O que eu gosto de pesquisar? Sobre o que eu gosto de conversar com as pessoas? Uhum. Quais são as experiências do passado que eu já tive que me marcaram muito positivamente, né? Que eu me senti assim, vivendo aquilo ali. O que eu estava fazendo nessas experiências? Ou pelo que eu já fui elogiado, né? Todo mundo gosta de receber elogio. Verdade. Então, quando a gente é elogiado em algum sentido específico, é muito provável que a gente desenvolva uma paixão por aquilo ali, né? Eu fui cantora profissional no passado. Ah, é? Olha, ainda tem isso. Tem isso, Cantora. tem esse capítulo ainda, que eu levei junto com a advocacia. Fui cantora profissional, mas eu canto desde os 7 anos. E qual que é o gênero que você cantava? Eu cantava música gospel. Eu até tem até hoje, Que na verdade, um linda. CD lá no Spotify. É. Vai estar Rachel Moreira. Ah, vou procurar, que eu quero ver. É Raquel que fala, tá? Mas eu coloco Aham. Rachel por conta do CH. Sim. Vai ter lá um vídeo no YouTube, enfim, tem alguns materiais. Desde os 7 anos eu escuto, ai, que lindo! Ah, sua filha canta! Ah, aquilo. Então, aquilo que eu fui sendo elogiada a vida inteira, eu fui entendendo, olha, eu sei fazer isso aqui. Não é? Não é questão Uhum. de arrogância, é questão de você recebe elogios por um vídeo que você faz, recebe elogio por um bolo que você faz, você entende, eu acho que eu sou bom nisso aqui. Verdade. E você tende a gostar mais daquilo ali, porque você se Aham. sente confortável, a sua autoeficácia para executar aquilo ali vai ficando cada vez mais alta. Então, identificando isso, pelo que a gente já foi elogiado e tal, agora a gente vai precisar deixar um pouquinho de lado a modéstia, né? E olhar para o passado, falar, tá, o que eu sou bom em fazer? Tem gente que fala, eu não sou bom em nada. É bom sim. A gente sempre tem. Todo mundo tem alguma habilidade, alguma coisa. É só a gente parar para estudar um pouquinho, pensar um pouquinho. Eu não sei de nada. O que seu algoritmo traz, então, no Instagram? Olha só. Não é? O que seu verdade. algoritmo traz no YouTube? É. Na hora que você vai ver, nutrição. Nossa, adoro pesquisar sobre alimentos, a funcionalidade dos alimentos. Pronto, eis aí o seu interesse. Descobriu. A sua paixão, assim, que a gente junta paixão com profissão. Bom, você faz então esse acompanhamento e tal, até, né, o cliente chegar e entrar de fato, vamos se dizer, nessa carreira. E depois você faz um pós-acompanhamento, existe esse processo? Pós, não. Mas o que já aconteceu de depois do finalizado o processo, quando é um caso de um empreendimento, por exemplo, do cliente me seguir no Instagram, seguir o empreendimento que ele criou e falar, segue aí e tal. E aí tem alguns que eu sigo para acompanhar. E é engraçado que tem um deles, uma moça que largou, não é de Prudente, largou uma carreira muito estável de muitos anos no mundo corporativo e porque eu quero empreender. Ok. Montou o empreendimento dela. Hoje ela faz festa de aniversário para ator da Globo e é isso, ela só trabalha com celebridade. Olha só. Então é legal de acompanhar esse pós quando eles vêm até mim, né? Mas tem gente que quer um distanciamento e a gente respeita também, né? Existe algum tipo de profissão que é mais procurada pelo mercado em geral? A gente tem fases, Tem né? Tem fases? fases. Atualmente a gente tá super na fase da psicologia, É. né? A gente tem, mas os cursos de administração e direito continuam sendo muito procurados por ser uma solução meio genérica para uma dúvida, né? É verdade. Você pensar, a pessoa que quer empreender, ela pode fazer uma administração, né? Outro quer direito, pode advogar ou também serve para tanto para uma empresa, né, uma assessoria, enfim, né. O direito e a administração são famosos pelo tal do leque, né, de profissões, que eles possibilitam depois.
A diferença é que com administrador é um pouquinho mais fácil de conseguir emprego em empresas. Com o direito, você vai ter que passar na OAB ou passar num concurso público para Uhum. conseguir, porque com um bacharel de direito, você não faz tanta coisa assim, né? Então, existe esse outro passo. Ou eu presto a prova da OAB e advogo, ou eu estudo para um concurso público, ou então eu vou trabalhar em alguma empresa, enfim, mas tem muitas possibilidades profissionais. Então, tem muita gente que acaba escolhendo esses dois por não saber exatamente o que fazer. E quais são as principais aí tendências ou mudanças que houve em relação à carreira nesse longo, assim, alguns Ao longo do anos? O que tempo. você observou? Ó, tenho observado muito, tem um teste que a gente faz que chama âncora de carreira. Nesse teste a gente descobre o que que é importante para a pessoa. Eu gosto de falar que são aqueles 2 cones onde a gente encaixa o carrinho da nossa carreira. É o coninho Uhum. da frente e o cone de trás, né? Porque o teste vai dar um resultado principal e o outro tipo predominante ali daquilo que é importante para você. Eh, e aí tem para algumas pessoas é importante competência, para administração e gestão. Tem gente que precisa estar administrando, estar em cargos de gestão. Não interessa fazendo o quê. A pessoa se sente satisfeita se ela estiver liderando outras pessoas. Tem gente que tem uma âncora de carreira que é a dedicação a uma causa. Eu preciso sentir que o meu trabalho está fazendo a diferença no mundo. Enquanto eu não sentir isso, eu não descanso. Tem, tem gente que tem a vontade de ter o próprio negócio. Uhum. Então, não é questão de, porque ela tem dificuldade de lidar com autoridades, não é isso, é que ela tem uma vontade muito forte de ter o negócio dela, ela tem esse sonho, ela tem muitas ideias e tal. Tem gente que procura segurança, estabilidade, mas tem uma âncora de carreira que tá muito é difícil eu perceber algum resultado de um teste desse teste que dê diferente disso, estilo de vida. As pessoas querem, hoje em dia, encaixar o trabalho na vida, É. tendo prioridade para equilíbrio entre tudo. Não é que Uhum. o trabalho não importa. Ele importa tanto quanto a minha família, importa tanto quanto o meu lazer, importa tanto quanto a minha saúde. Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Essa âncora de carreira, estilo de vida, é muito comum. Eu não consigo lembrar de um teste que essa não tenha sido a âncora de carreira principal. E, na verdade, não é só experiência minha, é uma tendência mesmo que a gente observa de alguns autores de livros falando que as pessoas têm buscado um pouco mais de. Primeiro, que elas querem autenticidade, elas querem sentir que aquela carreira combina com ela. A gente não quer mais fazer porque eu preciso fazer. É muito raro eu fazer porque eu quero ganhar dinheiro só. Aquilo precisa combinar comigo. É uma tendência atual. E o trabalho precisa financiar a minha vida. Eu não quero viver para trabalhar só. Eu quero ter uma família, eu quero ou ter um hobby, eu não quero ter família, mas eu quero viajar, eu quero, enfim. Então, eu observo isso de tendência, não só eu, mas outros autores também observam essa tendência de um constante equilíbrio de vida profissional e pessoal, e por isso a procura também por home office. É verdade, que foi uma coisa, né, que aconteceu sem querer, né, na pandemia e ficou, né, o home office, né. Sim, porque ele, além de aumentar a produtividade em muitos casos, Uhum. ele possibilita uma flexibilidade, às vezes de horário, É, às vezes não, mas e geográfica, que vem ao encontro dessa necessidade que as pessoas têm hoje de: "Quero viver minha vida". Então a pessoa quer é, trabalhar, mas ela quer trabalhar na Itália, é, e amanhã ela é. quer trabalhar em Amsterdã, enfim. Depois ela quer voltar para o Brasil, então, as pessoas têm buscado Inclusive isso. até algumas empresas, né, eles viram que isso, foi lucrativo para eles, né, durante a pandemia, porque eles diminuíram custos absurdos, né, de deslocamento, hotel com funcionários, né. Isso Exato. acabou sendo uma coisa boa aí. Exato. Tem algumas empresas que instituíram completamente, né, agora o presencial sem o home É. office. Eh, eu
Raquel, eu nunca conversei com uma pessoa que me dissesse que o presencial é mais produtivo que o home office. Geralmente é ao contrário, o depoimento que eu recebo. Mas se grandes empresas estão tomando decisão nesse sentido, eu quero entender, quero acreditar que existe algum fundamento. É, Não sei qual que é esse fundamento, mas deve existir. Mas geralmente o pessoal é mais é. produtivo em casa. Ô, Raquel, falando de uma profissão aí novíssima, que assim, que eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo e hoje realmente virou uma profissão mesmo, e se ganham milhões, né, vamos se dizer assim, que é o influencer digital, né. Uhum. Eu tô pensando seriamente em seguir essa carreira, eu quero saber que conselho que você me dá. Primeira coisa, mas eu não preciso te falar isso, que eu sei que você já sabe, porque você já tem maturidade para isso. É muito trabalho. Verdade. As pessoas chegam querendo, adolescentes, né? O adulto já sabe disso. Sim. Mas o adolescente chega falando: eu quero ser youtuber, eu quero ser digital influencer porque eu não quero trabalhar muito. Meu caro, não, você não É. tá entendendo. Não, né, trabalha demais. Trabalha muito. É que parece que não. É, E você realmente está mostrando a sua vida. Não é que é falso, não é isso, é. não é enganação. Mas os posts são programados. Uhum. Até você chegar a receber 500 mil reais por uma publicação, É, é muito arroz e feijão. é muita coisa. E tem uma despesa por trás de tudo isso aí, né, não é simplesmente você pegar o seu celular e ficar ali. Exato. Se você realmente quer se profissionalizar nisso mesmo, é um investimento e não é barato, viu. Não é barato. Se você está pesquisando sobre isso, deve saber que tem uma estratégia de marca, tem uma Uhum. estratégia de assunto. O que que eu vou falar? Sobre o que que eu vou falar? É, porque também para ir lá e falar qualquer coisa, você abrir ali, né, muitas coisas da internet a gente passa porque são absurdas, não causa interesse. E aí Exato. pode causar até uma frustração na pessoa depois, né. Então, mas na verdade falta um pouco de maturidade, de É, entender que aquilo também é trabalho, é muito né? trabalho, Por isso é. que eu gosto de seguir influencers, por exemplo, Bianca Andrade, que é muito sincera com relação ao bastidor daquilo ali. Uhum. Ela criou uma polêmica um tempo atrás por ter postado a programação dos stories da semana, o que ela postaria. O povo falou: "Ai, perde a espontaneidade". Não é isso, aquilo é a vida dela. É que a É, gente precisa organizar essa programação. que hoje virou uma profissão, né, não é mais aquela coisa, banal: "Ah, tô mostrando a minha vida, tô ali conversando", virou uma profissão mesmo. Isso, e Tem que abrir uma empresa, tem que abrir um CNPJ, é. tem muito trabalho por trás. Você vai ter Tem, que correr atrás das suas publis, pode ser que você tenha que correr atrás de patrocinadores, vai tem, ter que trabalhar de tem, graça às tem, vezes. tem que pagar para trabalhar, é isso mesmo, você tá certíssima. Então Olha é isso, é aí. entender que é trabalho também, não é às vezes um trabalho mais legal pra você, ok, mas é trabalho. E é como uma carreira de jogador de futebol. Não é que você vai começar hoje e ali você já tá na TV, você já tá na Globo, você já tá não é assim, né, gente, é É, degrau por degrau é. e não é fácil. Eu acredito que pode dar muito certo se você souber o que você tá fazendo. É Não vai verdade. dar: "Ai, viralizou, deu tudo certo". Eu estava lendo, Raquel, que as empresas hoje, elas estão de olho nos micro-influenciadores, porque os macros hoje eles já atingiram, porque eles estão muito caros, é o que você falou, 500 mil para fazer um post. Uhum, Então eles já estão olhando para esses pequenos influenciadores uhum. aí, então assim, é um leque grande, muita gente pode se dar bem com isso aí, né. Pode, pode. Desde que você saiba, né, vai estudar, Vai tem que estudar, não é estudar. só chegar lá e falar besteira. Bianca Andrade, digital influencer, tem muita gente que tem ela como modelo, eu principalmente, mas Olha, vou seguir ela que eu não conheço, vou até é Boca seguir. Rosa, tal da Boca Ah, Rosa. Boca Rosa, ah tá. Ela fala tanto que ela estudou marketing, É, verdade. estudou marca pessoal, estudou estratégia, tem que estudar. Não é que ela fez faculdade, mas ela É. foi estudando, foi correndo atrás. Você vai estar disposta a correr atrás disso? Se sim, então Uhum. vai, É isso não aí. é? Pra gente encerrar, Raquel, qual que é a mensagem que você deixa aqui para os nossos ouvintes, seguidores, que querem empreender ou entrar numa nova profissão, ou fazer essa transição como, né, você explicou aqui pra gente? Não é tarde demais. Não é tarde demais. Tenho pacientes com 40, 50 anos. Não é tarde para ser feliz, não é tarde para recuperar sua saúde, não é tarde para recuperar sua autenticidade, a sua vontade de fazer as coisas, sua motivação. Então, primeiro vamos pensar e planejar muito.
né? Antes de tomar uma decisão. Não vamos na tentativa e erro, que a gente perde muitas vezes tempo e dinheiro, né? Vamos olhar pra gente, priorizar o nosso autocuidado, priorizar aquilo que faz bem, pra gente e pra quem tá com a gente também, não é esse verdade. egoísmo, né? Não tô falando sobre ser egoísta, mas a gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar do outro bem também. E procurar ajuda profissional, caso você não consiga resolver sozinho, tem o psicólogo, tem o orientador profissional que tá aqui para te ajudar. Que legal, obrigada, adorei esse bate-papo. Muito bom saber aí que existe profissionais, né? Quando a gente pensa em psicólogo, a gente acha que é só para questões emocionais, psicológicas. Que legal ter esse nicho aí de você sendo essa orientadora na escolha, né, de uma profissão, de uma carreira, como nós falamos aqui, é muito importante, né? E eu faço, a gente tem um ditado que é a nossa profissão, a gente escolhe também buscando fazer uma reparação no mundo, uma reparação na nossa história. É uma forma de reparar um pouco da minha história. Eu não sabia o que eu queria fazer, descobri com 23 anos de idade. Então, hoje eu faço para que as pessoas não precisem passar pela angústia que eu passei, né? Então, vem muito dessa paixão minha, dessa identificação com a minha própria história. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Muito obrigada, Rose, pela oportunidade de falar sobre Obrigada a isso. você por dividir com a gente seus conhecimentos e trazer aí um assunto tão importante. Temos aqui a nossa caneca para Ai, que você, lindo! para você levar lá no seu Que legal! consultório, né. Onde que está o seu consultório, Raquel? Avenida Washington Luiz, 1800, na frente do tênis clube. Facinho de Clínica de achar. vida saudável. Tem um jardim na frente, uma rampa lá no fundo para você estacionar o seu carro. E temos aqui também, ó, um brinde aqui da Thor Churrasco e Culinária. Obrigada, mesmo? Alexandre. Você, Ah! olha, isso aí não só para churrasco, mas você usa para temperar um peixe, um frango, uma salada, enfim. Nossa, eu já sei até o que eu vou fazer com isso aqui. Olha, vez convida a gente, né, produção? Olha lá. Raquel, muito obrigada. Que Deus Obrigada a abençoe, você. ilumine seu caminho aí, né, Amém. ajudando as pessoas a se encontrarem. Amém, amém. Deus abençoe você. Sucesso. Amém para nós. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, dá um likezinho, compartilha e também se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Ficamos por aqui com os nossos patrocinadores Sarto Store, meu look maravilhoso aqui que vocês já viram, Arapuca Bar, Dias One Perfumaria Artesanal e Thor Churrasco e Culinária. É isso aí, gente. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!